Eu só fico imaginando a alegria destes, né, que assistiram todo esse tormento de Cristo. Eles participaram com a sua covardia, porque isso é próprio do ser humano. Diziam que morriam com ele, mas na hora todos fugiram. Não ficou ninguém. Imagina, uma pessoa que eles amam e amam muito. Uma pessoa que eles esperavam alguma coisa e de repente não foi nada daquilo que eles esperavam. Eles achavam que Jesus Cristo estava indo para conquistar Jerusalém, tomar posse como rei. E de repente chegou lá um coitadinho. Eles não entendiam, aquele homem que tinha uma força tão... De repente escondeu-se, era outra pessoa. Não é possível que ele tenha nos enganado. É impossível, porque nós vimos ele fazer coisas que ninguém fez. Nós vimos ele ressuscitar mortos assim, brincando, um punhado. Dar vistas, dar pernas àqueles que não tinham. Ele multiplicava pão como ninguém. Ele andava sobre o mar. Ele mandava no mar, que ninguém manda no mar. Mandava no vento. Ele fazia o que queria. Nós nunca vimos uma coisa. Agora, de repente, do nada, ontem era um cara tão potente. Hoje já começou a aparecer que está meio sentido, sofrendo. Estou angustiado até a morte e agora estamos assistindo ele morrer. Não abre a boca, não fala nada, não revida, não chama os seus poderes, não invoca a sua força. Está, sei lá, virou um Zé Ruela. Nós achamos que ele era um cara e agora virou o quê? E assistimos ele morrer de longe, né? Todos com medo, covardes, assistimos morrer. E agora ele aparece ressuscitado. Imagina, ao mesmo tempo que surge um espanto gigantesco, né? Uma coisa infinita, né? Imensa. Também uma admiração e uma alegria, né? Porque aquele que eles amavam está vivo. E agora eles têm que passar pelas mesmas coisas, né? As mesmas. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. O que aconteceu comigo acontecerá convosco. E essa é a beleza do cristianismo, gente, porque Deus pega pessoas que não são nem preparadas, são mais miseráveis do que qualquer um, e coloca eles para fazer esse serviço de evangelização, que é a coisa mais importante da terra, a coisa mais importante do universo. E são esses agora que tem que levar. Dá o Espírito Santo para eles, aqueles a quem vocês perdoaram os pecados. Ele não devia ter falado isso. Isso para os padres não é tão fácil, né? É um sacramento pesado. Seria melhor que fosse como protestante, né? Os protestantes não leem essa passagem. Eles não leem. Eles dizem que são evangélicos, mas só leem em versículos, né? Pulado, saltitando. Cada 15 metros eles pulam um pouco. Por que não leem isso aqui? Esses apóstolos se tornam os primeiros padres, gente. Bispos. E depois eles vão na mesma sequência de Jesus Cristo. A mesma coisa que Jesus Cristo fez com eles, eles continuam fazendo até hoje. Nunca pararam. Então o padre é um grande mistério. O padre está aqui para perdoar pecados e para dar Jesus Cristo a vocês. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Ele poderia usar qualquer outra palavra, mas ele usou isto é. Não tem como brincar com isto. Então qual o papel do padre? O papel do padre é este. Também é ser sacerdote, mas também vítima. E é engraçado, isso é uma verdade, viu? Todos nós somos cristãos, nós somos chamados a também sermos vítimas. Não aquela mulher que só fica chorando pelos cantos da casa, sendo vitimistas, né? Que tudo acontece comigo. Não, ser vítima, nós somos chamados a sermos vítimas, a completar em nós o que faltou ao sofrimento de Cristo. Isso é maturidade, gente.
Isso é ser homem. Isso é ter a postura e a dimensão de Cristo. É isso que o Senhor pede para cada um. Mas tem muita gente que só sabe lamuriar, chorar e reclamar e se maldizer e falar mal disso, daquilo, porque uma pessoa quando está ferida, é complicado, gente. Quando você não está bem por dentro, você vai disseminar o mal como ninguém. Por isso é muito importante ter a alma bem preparada, estar em estado de graça, estar confessado. Mas um padre, gente, não é um homem normal? Sim, graças a Deus. Imagina se fosse um anjo, hein? Um anjo de 5 metros de altura, com a espada na mão. Eu queria ver você chegar lá perto dele para se confessar, contar os teus pecados. Você ia mentir mais do que ninguém. Eu só falei uma mentirinha desse tamanho. Mentira, você cometeu cada pecado grave. Só ia falar um pouquinho, talvez nem ia chegar, porque aí Deus coloca uma pessoa igualzinha a você, mas ele tem essa graça que o Senhor lhe concedeu, pelo sacramento. O Padre está aí para isso. Jesus Cristo também passou pela mesma coisa, mas não é só Deus que pode perdoar pecado? O que você está falando? Isso é blasfêmia. É o que se escuta por aí. Por que confessar com um padre os meus pecados? Eu não posso me confessar diretamente a Deus? Então por que você não lê esse evangelho e fala com Jesus Cristo e fala assim: por que o senhor falou isto? O senhor estava meio drogado? Estava maconhado? Tinha fumado alguma coisa? O que foi? Por que o senhor falou uma loucura dessa? Por que eu não posso me acertar diretamente contigo? Por 2 motivos. Você não pode acertar diretamente com Deus, porque Deus falou isso daqui, e porque você nunca se imagina, gente, se eu acerto-me diretamente com Deus, igual fazem os protestantes por aí. É muito simples, você vai lá e pega, e eu chego na minha cama, oh Senhor, me perdoa, a carne é fraca, e dorme. Que arrependimento existe nisso? Me diga. Onde está o arrependimento? Onde está a humilhação de você ir lá e falar: olha, não queria falar não, porque o padre pode me achar, sei lá, uma pessoa assim, tão louca, né? Uma pessoa tão imunda, então eu não vou contar não. Então, claro, gente, é muito fácil. Você, diretamente com Deus, você te facilita a tua vida e muito em pecar. Olha, abrir as portas escancaradamente para o pecado. Que você não se humilha nem um pingo, nem um pouco, você não conta as tuas misérias de jeito nenhum. Por isso tem gente que quando vai confessar com o padre, eu vou dizer para vocês, você pode contar todos os pecados da tua vida, mas você lembrou de um e não falou aquele um, a confissão é morta, não existe perdão. Mas eu confessei 50 mil pecados, só porque eu deixei umzinho para trás. Sim, porque Deus sabe que você deixou de propósito aquele pecado. Então não é válida a confissão. Mas eu confessei. Não confessou, meu amigo. Outra coisa, sim, eu fiz o exame de consciência, procurei os meus pecados, examinei, aí anotei meus pecados, fui lá e confessei. Aí a hora que eu chego em casa, eu falo: rapaz, esqueci de um. Ele foi perdoado. Se eu esqueci, ele foi perdoado no meio dos outros pecados, desde que não seja um pecado grave. Mas se é um pecado pequeno, um pecado leve, venial, tudo bem. Por isso que a gente sempre recomenda, quando vai confessar, começar pelos grandes, gente. Nunca comece pelos pequenos. Eu falei da vida alheia, só um pouquinho. Eu contei uma mentirinha para o meu filho não brigar. Então é assim. E depois, já quero alertar para vocês que fornicação é pecado gravíssimo, né? As meninas não sabem. Não, mas isso é pecado, padre? Não, me imagina. Ter relação fora do casamento é pecado gravíssimo. Ter relação dentro do matrimônio fora daquilo que Deus pensa é gravíssimo. Não, mas a gente é casado, vale tudo. Não vale tudo, meu amigo, eu já tenho falado. E o que tem aparecido de gente falando para mim: padre, eu não sabia disso. Mas gente, eu não entendo, eu estou fazendo o que aqui, né? Estou pregando para as paredes, para os bancos. Será que você não sabia, gente? E sexo anal, oral, usar pílula, camisinha, DIU,
Isso é tudo pecado? Será que você não sabia mesmo? Eu tenho hora que eu acho meio difícil você não saber dessas coisas. Que os teus filhos estão tendo relação e você acha que não é pecado, pecado grave? Os teus filhos não sabem. Muitas vezes eu fico até incrédulo, como que eles podem dizer que não sabem disto? Por isso, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem não será perdoado, gente. Agora, eu entendo, gente, sinceramente eu entendo que é difícil confessar com o padre, porque custa cada confissão mais ou menos R$1.500, né? É muito caro. O padre é doido cobrar tudo isso? R$1.500. Você chega lá e ainda fica lá no Padre Geloto, espera 2 horas, tem hora, que tem umas pessoas ali que ficam falando, e o padre também fala mais do que a cobra. Então, mas mesmo assim, pagar R$1.500 cada confissão, sim, é caro. Mas é de graça, né, meu irmão? Se fosse R$1.500, talvez tinha filas, né? Mas como é de graça, ninguém quer. Ninguém valoriza. Como lá no Mato Grosso, né? O fazendeiro começou a matar a vaca, as vacas e os bois e dar para os funcionários na sua fazenda. Bom, primeiro mês foi bem, né? O povo ia lá alegre pegar carninha de vaca de graça, né? Segundo mês, também até foi mais ou menos. No terceiro mês diante começou a sobrar carne. Mas, padre, como é que pode isso? Pode, meu amigo. Quando é de graça, ninguém quer. Aqui eu não ganhava, quando eu cheguei, eu ganhava a média de 500 quilos, 600 quilos de frutas. Eu ganhava toda semana, gente, para distribuir para os pobres aqui. Eu comecei a rir, falei, vamos distribuir. Montamos um grupo aí, vamos começar a distribuir. E separávamos, né, as frutas, tudo, fazia aquelas cestas bonitas. E começamos a chamar as famílias pobres que moravam aqui em volta da paróquia. Primeira semana vieram com uma maravilha, né? Corria todo mundo atrás, coisa fantástica. Segunda semana também vinha, na terceira semana vieram. Na quarta semana em diante já começou a fracassar. E depois começaram a ligar para a secretaria se o padre não podia levar para eles. De graça, meu amigo, ninguém quer não. A confissão é a mesma coisa, porque é de graça, você vai receber o perdão, você não vai para o inferno. As pessoas acham que o inferno é brincadeira, porque ainda tem essa mentalidade, né, que Deus é bom, Deus é muito bom. Você acha que Ele vai querer que eu vá para o inferno? Ele não, mas você vai, porque a decisão de ir para o inferno é tua, não é de Deus. Não é Ele que te joga no inferno, é você quem caminha para lá, quando você está nessa vida. Ah, mas quando eu morrer, então eu vou pedir perdão. Mas como que você vai pedir perdão, meu amigo? Naquele momento que você morre, você é aquilo que é. Você morreu em pecado grave, você é aquilo. Você se transforma naquilo. Você sabe que o pecado, os santos descrevem que é tão fedido, tão mal cheiroso, é tão asqueroso, que no momento que você morre, a tua alma se torna tudo aquilo. É aquilo. O que predomina na tua alma? O pecado grave, pois você é aquilo. No momento que morre, a tua alma inteira se torna aquilo, asquerosa, nojenta, e adquire um ódio por Deus, e é tudo aquilo que é santo, que você não quer nem passar perto daquilo que é de Deus. Ah, mas como que Ele vai te perdoar, meu amigo? Se você não vai querer o perdão, você não vai querer nada com Ele, você vai odiar Ele com todas as fibras da tua alma. Como é que você vai querer que Ele te perdoe? Deus não tem problema de perdoar. O problema é que quem morre em estado de pecado grave não vai querer perdão. Imediatamente você começa a amar aquilo que é nojento, aquilo que é horrível. E tudo aquilo que é belo, o belo fala sempre de Deus. Você odeia o que é belo, você vai querer o que é sujo, você vai odiar o que é bonito, e vai amar aquilo que é vil. Mas eu não sou assim, padre. Mas a partir do momento que você morre em estado de pecado grave, você se torna isso. Mas as pessoas acham que é brincadeira. Não, eu morrendo, então eu vendo a Virgem Maria, Jesus Cristo, eu peço perdão. Não tem como perdoar. O perdão é a mesma coisa para os anjos. Um anjo não pode ser perdoado, porque o anjo ele tem todas as faculdades. Ele sabe analisar perfeitamente tudo.
Então o anjo, na sua arrogância, ele não aceita se submeter àquele que é o Criador, e ele acha que ele, pelo poder que ele tem, ele pode muito bem dar conta de si mesmo, então ele não aceita. Ele não aceita fazer a vontade de Deus. Então a partir daquele momento ele nunca mais retrocede, ele escolheu e ele nunca mais volta atrás. Da mesma forma que não há perdão para os anjos que decaíram, uma alma quando morre também não tem perdão. É a mesma coisa. Por isso eu convido vocês a se confessarem, gente. É de graça. Mas o demônio vai falar, não fala não. Olha, você não vai contar isso para o padre não, porque você não pode contar isso para o padre. Você não vai falar esse pecado para o padre não, porque não fica bem. E olha, o padre pode ser, imagina, o padre está celebrando a missa, ele olha a tua cara e fala assim, lavar o safado sem vergonha. Gente, o demônio coloca cada coisa na tua cabeça, cada caraminhola na tua cabeça. Tem gente que fala assim, já escutei, eu estou aqui para confessar, mas eu deveria ter ido em outra paróquia, porque o senhor é meu amigo. Juro, eu nunca vi aquela pessoa, eu nunca vi aquela coisa. Nós somos amigos. Como que eu sou teu amigo? Eu nunca te vi. Mas o demônio colocou na cabeça dela que eu sou amigo, que eu acho que eu não devo sair da casa dela, que eu devo tomar café todo dia, almoçar e jantar e dormir lá, só pode. Então nós somos muito amigos, eu não posso confessar com o senhor. Minha senhora, eu nunca te vi. Como que eu nunca me vi? Eu sempre estou na missa. Mas na missa tem um punhado de gente. Mas o demônio coloca na cabeça, não confessa não, porque... Gente, todo mundo é igual a todo mundo. Vocês não pensam que o seu pecado é aquele pecado, o bicho da goiaba, aquela coisa tão horrível, aquela coisa tão asquerosa, que o padre, quando você falar, o padre vai sair da sala vomitando. Meu amigo, já escutei tanta coisa. Todo mundo é igual. Ninguém é diferente de ninguém. Esse daqui ele dá um acento mais naquele pecado, aquele dá outro naquele, mas todo mundo comete praticamente as mesmas coisas. De cada 30 pecados, tem um talvez que sobressai, mas o resto é tudo a mesma farinha. Mas o demônio coloca tanto pânico em você, né, que você nem confessa. Que ele sabe. Estava vendo uma coisa engraçada ontem de Dom Bosco, eu achei tão interessante. Dom Bosco diz que dentro de uma missa, né, estava olhando, e Deus deu a ele essa graça de ver as coisas. Aí ele olhava e via os demônios. Sabe, quando você está na missa, tem um punhado de demônio perto de ti. Um briga contigo. E naquele tempo, no tempo dele não tinha celular não. No tempo dele as pessoas, ele disse, se distraía olhando para o chão, outro olhando para o pé do outro, né? O demônio falando assim, olha lá a roupa daquela, olha o pé, olha o jornalzinho. E ficava o demônio distraindo as pessoas. E tinha alguns que tinham os demônios que sentava no ombro das pessoas, ele via isso, e ficava brincando no cabelo, fazendo carícia no cabelo das pessoas. E ele dizia que quando começou a consagração, os demônios todos desapareceram. Naquele momento que o padre levanta o corpo de Cristo, não fica um demônio, exceto aqueles que estão nos ombros. Eles se afirmam com toda a força nos ombros das pessoas, se agarram nos cabelos, e ali eles ficam, e viram a cabeça da pessoa para ela não prestar. O que significa? Não preste atenção nisso que está acontecendo não, preste atenção em outra coisa. E a partir disso que ele tinha essa visão, ele chamava essas pessoas que o demônio estava no ombro e falava assim, está em pecado grave. Todo que estava em pecado grave, na hora da consagração, o demônio não ia embora. Ficava sentado em cima do ombro, acochando com força, e fazendo com que a pessoa não prestasse atenção naquilo que estava sendo feito no altar. Terminada a consagração, os demoninhos voltavam todos de novo, olhando assustados para o altar. Eu não sei se vale a pena, né, gente, ter esses amigos que a única coisa que querem é te levar para o inferno. Por isso eu convido vocês a fazer uma bela confissão. Tem gente que nunca fez uma boa confissão. Pega um papel e vai anotando. Quantos dias? Não interessa se é dias ou meses. O interessante é fazer uma boa confissão. Tem gente que nunca fez uma confissão geral. O que é a confissão geral?
Desde o momento que eu não, mas eu já confessei. Não me interessa, meu amigo. Não interessa se você já confessou ou não. Se já confessou, está perdoado. Então você senta e começa, olha, desde criança que eu me lembro, começa a anotar os pecados que você fez, porque isso é muito interessante. Depois, na hora que você chega para ler para o padre, você vai lendo esses pecados, não é para ficar contando, é até bom, sabe, porque tem gente que não conta história, chega lá, meu pecado foi esse, eu fiz isso, não precisa contar história, só fala o pecado. Mas esses pecados aqui, padre, eu já confessei, é bom o padre saber. Esses pecados aqui eu já confessei, esses daqui também tenho certeza que já confessei, agora esses daqui estou em dúvida. Então ele entra no meio, e o padre te dá uma absolvição. O demônio não vai deixar você fazer isso, você vai ver com dificuldade, você vai protelando, você vai empurrando, você vai deixando para amanhã, para depois da manhã, e o ano vai passando, e você se esquece, começa a correr atrás de outras coisas, não, mas agora eu tenho que fazer, mas aí aparecem outras coisas, e sempre vai fazendo com que aquilo que é importante para ti, você vai deixando sempre para o último da tua vida. Agora, se você não quer conversar com o padre Angeloto, pelo amor de Deus, tem um punhado de padre por aí, gente, você pode escolher o padre que quiser, mas mesmo assim o demônio fala assim, não, você tem que confessar. O demônio é muito perito em te enganar, mas isso é falta de humildade, você não confessar com o padre Angeloto, só porque ele é teu amigo. O demônio, ele sabe que você tem uma dificuldade tremenda que é amigo, então vá procurar outro padre, pelo amor de Deus, mas não fique com os teus pecados, porque você morre e você vai para o inferno. Não vou, Deus é bom. Não, Ele é bom, como escutamos no Salmo, Ele é bom, eterna é sua misericórdia, mas também Ele é justiça. E naquele momento que você morre em estado de pecado grave, você é nojento, você é fedido, você é um monstro. E brinca muitas vezes com essas coisas, não leva com seriedade. Vocês acham que Jesus Cristo veio fazer o quê, gente? Nesse mundo? Ele veio para dar dinheiro para todo mundo. Ele veio para dar saúde a todo mundo. Ele não veio para isso, gente. Ele veio para perdoar pecados. E Ele te chama, depois de receber esses dons de Deus, que você também se ofereça, né? Aprenda a se oferecer, porque tem gente que é tão egoísta, né? Que só pensa em si mesmo. As orações dela se convertem só na familhinha dela, só nos amiguinhos dela. É impossível, não reza com o coração, colocando a alma, pelas almas que estão no purgatório. Reza assim, Senhor, olha pelas almas que estão no purgatório. Eu digo, onde é que está a alma disso daí? Onde é que está o coração disso aí? Onde está o sentido? Reza mal, né? Pelo amor de Deus. Não coloca o coração nas orações. Olhe por aquelas almas que estão no purgatório, principalmente aquelas que já estão há muito tempo no purgatório, por aquelas que estão esquecidas, que ninguém reza por elas, ninguém se lembra delas. Aí depois você pode começar a nomear os teus amigos que já morreram. E começa a pedir. Depois outra oração que é fantástica. Rezar pela igreja. Tem que rezar muito pela igreja. Porque a igreja é o próprio corpo de Cristo, que está passando por uns ataques violentíssimos agora, mais do que nunca. Depois outra oração que é fantástica, rezar pelos pecadores, gente. Tem pessoas que nunca vão pisar na igreja porque nunca tiveram educação, nunca tiveram um pai ou uma mãe, foram jogados pela rua, batidos por todo lado, ficou na casa de um, ficou na casa de outro, de repente está na rua, nunca teve a chance de estudar, agora tem que viver. Como é que se vive na rua? Você já sabe como é que se vive na rua? É fácil? É uma maravilha. Meu amigo, se você ficar 15 dias na rua, você vai ver que não é simples como se imagina. Eu passei essa experiência, mas ainda tinha Deus, então tudo bem. Mas essas pessoas não têm nada, não sabem nada de Deus, não entendem nada de Deus. Aí surgem as drogas, entram nas drogas, porque essa vida é difícil, não dá para suportar. Se não tem drogas, eles se matam. Então eles começam a enveredar pelo caminho das drogas, depois são presos, depois saem, depois ficam nessa vida, é sujo, não tem banho, não tem ninguém, não tem amigo, não tem... Meu amigo, como é que essas almas podem ir para o céu? Sofreram mais do que ninguém aqui na terra. Se você não reza por elas, se você não coloca o coração nas orações, pedindo por essas almas, que o Senhor dê um jeito na sua infinita misericórdia, de amanhã arrancá-las dessa situação e levar
a vida eterna, que no momento da morte elas possam se arrepender e falar: eu só fiz bagunças, eu não fiz nada, eu não deveria ter nascido. E naquele momento Deus pode dar um perdão perfeito a esta pessoa e levar ao céu. Só que aí vai faltar um pouco da justiça, que está completa em Cristo, mas Deus quer que eu participe, gente. Então eu me ofereço, Senhor. Se eu tiver que perder um olho para que alguém se salve, então, se eu tiver que perder uma perna, se eu tiver que ter um câncer, o Senhor é que sabe. Eu vou aceitar com todo bom grado, porque eu sei que com isso o Senhor está salvando alguém. Você acha que Deus ficaria triste contigo se você rezasse assim? Meu amigo, ele saía pulando de alegria, mas a única coisa que você faz é pedir dinheiro, pedir saúde, e que tudo corra bem, e que na minha casa só tenha paz, e que nunca tenha ladrão nenhum me roubando, nem me enganando. A única coisa que você pede é isto, e que você possa viver aqui 5.000 anos, tua família intocável, o coronavírus nem passe perto da tua família. E assim você vai pela vida só pedindo coisas e não se oferecendo. E ainda pergunta: por que a minha oração não chega até no céu, gente? Por que eu rezo e não sinto nada? Por que eu rezo e não sinto que Deus está contente comigo? Por que eu peço, rezo, eu faço tantas coisas e sempre estou nos mesmos pecados? Não consigo sair dos meus pecados, sempre procurando a mim mesmo. Você nunca se ofereceu como vítima. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E o Pai enviou o Filho dele à morte, à cruz. Agora, nem todos aqui têm esse espírito para entender isto. Isso é para quem o Pai der. Não adianta se Deus, que já tentou de todas as formas, te incutir esse espírito, e você não consegue entender, porque você não entende o mistério da cruz. Normalmente essas pessoas são todas mundanas. Pessoas que não entendem o mistério da cruz são todas mundanas. O que é uma pessoa mundana? Veio para passar bem. Só para passar bem aqui. Estava vendo já existem grupos, né, de pessoas dizendo que não querem ter filhos. Casaram, mas não querem ter filhos. E o grupo é imenso, viu, gente? Pessoas dizendo por que não querem ter filhos. Uma sociedade doente, totalmente longe de Deus, que é bom. É isso que é triste, viu, gente? Deus é bom. Vocês acham que carregar a cruz de Cristo é triste? Eu não acho, sinceramente. Eu digo para vocês que a cruz de Cristo destila mel. Ela é doce, ela é fantástica, ela te enche de alegria. Todas as vezes que você tenta fugir da cruz de Cristo, você vai encontrar um sofrimento infinito. Todos os santos que morreram por Cristo, morreram, perderam a vida por Cristo. Mas no momento não são eles, é o próprio Cristo que assume tudo. E a intimidade que a cruz de Cristo te dá? Você é capaz de ser íntimo da Virgem Maria sem cruz? Impossível. Não dá para ter essa intimidade com a Virgem Maria sem a cruz. Não dá para ser amigo de Cristo sem a cruz. Por isso eu te digo, e essa é a palavra do Senhor: como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Aceite a cruz que o Senhor te envia. Aprenda a rezar. Reze pelas almas que estão no purgatório, que você reza voado, passa correndo, nem perde tempo com isto. O padre São Curardar, sabe quantas horas ele rezava
sem parar. Ele começava às 2 da manhã a rezar e parava ao meio-dia. Todos os dias ele começava às 2 da manhã e parava ao meio-dia, encerrava com a missa. Depois ele ia fazer os seus afazeres, começava a confessar à tardezinha e parava lá para as meia-noite, meia-noite e meia. Ia jantar uma batata, que quando ele comia 2 batatas, ele ia lá procurar um padre para se confessar, porque ele tinha sido guloso. Ele comia uma batata por dia. Depois dormia, quando era 2 horas já estava de pé. Ele dormia entre 1 hora e meia por dia. Mas o senhor não descansa? Eu estou aqui para perder a vida. Eu estou aqui como vítima. Eu estou aqui para ser usado, gastado, triturado por Cristo. Meu irmão. E tem gente que reza 2 Ave Marias por dia e acha que já está rezando alguma coisa. Eu te convido a realmente a ser vítima. Mas não dá para ser vítima sem passar pela confissão. Venha confessar os teus pecados. Se você acha que é muito amigo do Padre Angeloto, vá a outro padre, né? Procura outro padre. Tem tantos padres por aqui, gente. Você dá uma volta e já acha padre por aí. Eu fui uma vez lá, como é que chama, lá no estádio ali de Goiânia? Esqueci o nome dele. Eu fui lá e estou lá assistindo um jogo, que o pessoal do Flamengo me levou para lá, né? E me levou de padre, eu nem sabia. Mentira, um bando de safados sem vergonha. Disseram para mim que tinha uma senhora aí que estava passando mal, e eu fui de padre, com um colarinho de padre e tudo. Se tivesse falado de short, né? Tinha colocado uma camiseta, né? Não, fui de padre. Chega lá no estádio, encontrei 2 padres lá. Tem padres de monte aqui, só basta você procurar. Até no estádio de futebol você pode encontrar padres. Chama ele do lado e faz uma bela confissão. Começamos aqui. Depois aprenda a rezar. Reze muito pelas almas do purgatório. Reze pela igreja. Reza por aqueles que estão desvalidos pela vida. Aqueles pobres coitados que não tiveram chance de encontrar com Jesus Cristo. Faça isso, eu garanto que Deus vai se alegrar. Cresça em santidade. E crescendo em santidade se oferece como vítima por esses pecadores. Eu garanto que Deus vai se alegrar muito contigo. Aí eu gostaria depois de você dizer assim: nossa, eu estou triste, a minha vida é tão sem graça. A vida não é sem graça na minha vida, é sem graça quando não tem Deus. Quando tem Deus, a vida é totalmente cheia e repleta de graça. A vida é fantástica e é maravilhosa. Te convido a ir por esse caminho, porque você está vendo que você está envelhecendo, você está vendo que está ficando velho, você está vendo que está ficando feio, cada ano mais feio, e cada ano mais duro, e cada ano mais doente. Daqui a pouco você vai morrer, e você vai entregar o que para Deus? Que Ele queria que você chegasse lá com as mãos lotadas de méritos. Nosso Pai é bom, gente. Ele merece ser servido, mesmo se Ele não me der nada. Mas olha quanto que Ele vai te dar, aqui, já neste mundo, e depois a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.